Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à aula onde a gente descobre o que a gente pode colocar no nosso currículo se a gente não tem experiência profissional. Como é que a gente constrói então o nosso primeiro currículo sem ter uma experiência na área? Alguns itens que a gente pode colocar. Perfis das plataformas de CTF, então tu pode ir lá no teu perfil do Hack the Box, lá no teu perfil do TryHackMe e colocar lá, porque o pessoal sim valoriza, principalmente para vagas iniciais, como de estagiário, trainee e júnior. Tu pode escrever write-ups, então tu pode criar um blog pessoal, e nesse blog tu pode tanto escrever write-ups, ou tu pode escrever também um conteúdo técnico sobre segurança em si, não necessariamente resolvendo uma máquina, fazendo um write-up, porque o write-up é uma resolução de uma máquina, por exemplo, no CTF, tá pessoal? Ou de um desafio qualquer. Tu pode escrever um conteúdo que seja só sobre algum tópico específico de segurança também, como aumentar a segurança de uma aplicação Node.js, só dando um exemplo aqui, tá bom? Isso pode ser uma ideia boa também, né? Criar o próprio blog pessoal. Bug bounty, então tu pode partir para o bug bounty, lembrando da ressalva que pode ser um pouco frustrante para quem está começando, né, em questões de resultado, tá? Mas sim pode ser uma alternativa, porque aí tu tem a permissão para testar aplicações livremente. Se tu encontrar uma vulnerabilidade dependendo da empresa, com certeza vai chamar muita atenção, mas qualquer bug bounty que seja, dependendo da empresa, já vai chamar atenção para vagas iniciais. E aí tu pode colocar isso no teu currículo também. CVS, principalmente entre Bug Bounty e CVS, inclusive eu recomendaria ir pela CVS porque tu tem mais chance de encontrar, tá? E porque tem mais projetos aí para tu conseguir pesquisar, tá? Do que Bug Bounty. Beleza? Tem muito mais projeto open source aí que tu pode reportar uma vulnerabilidade do que de fato aí tem projetos disponíveis para Bug Bounty, sem contar que no Bug Bounty tu vai disputar com uma galera aí muito assídua, né? E no CVE não necessariamente, dependendo da aplicação. Projetos pessoais, então projetos pessoais inclui tanto CVS, Bug Bounty, write-ups, também pode ser algum laboratório pessoal, por exemplo, que tu mesmo criou, um laboratório vulnerável. Eu, por exemplo, tenho uma máquina criada lá no TryHackMe, então eu poderia considerar isso num projeto pessoal, inclusive eu tenho essa informação lá no meu LinkedIn, por exemplo. Então tu pode criar teus próprios laboratórios, um CTF próprio, tu pode fazer alguma contribuição em alguma ferramenta, alguma contribuição em algum GitHub, tá? Como contribuição aí pública, open source. Então, isso são exemplos aí de projetos pessoais que você também pode colocar no teu currículo. As ferramentas dominadas, então, principalmente para web, né? Então, se tu estudou web, eu domino o Burp Suite, eu domino o uso de ferramentas de scanning de web, Nuclei, Nikito, sei utilizar o Nessus e aí por diante, tá? Ou estudei muito AD, eu domino aí o CrackMap Exec, eu domino o Bloodhound, que é uma ferramenta de AD, e assim por diante. Então, tu pode colocar essas ferramentas aí dominadas, beleza? E por último, certificações. Tá? Nem sempre tu vai ter uma certificação, mas tu pode buscar uma tanto para estudar e absorver, né, o conhecimento através do estudo da certificação, tanto para colocar como uma certificação relevante no teu currículo. Pode ser algo que vai chamar a atenção também. A gente recomenda aí que eventualmente tu tenha alguma certificação, porque com certeza isso vai contribuir para o teu currículo. Acho que é isso. Eu vou só puxar lá um currículo que eu criei, tá? Fictício, para a gente dar uma olhadinha num exemplo aí que eu posso passar para vocês. Então eu criei aqui um currículo fictício para dar um exemplo para vocês. Então a gente tem aqui o João da Silva, tá? O João da Silva ele é pentester. Ele não necessariamente é pentester, tá, pessoal? Tu pode colocar o cargo que tu almeja. Então, por exemplo, pentester aqui e a área também. Então, segurança ofensiva. Isso é um bom combo para colocar. Mesmo que tu não seja pentester, isso indica que tu está procurando vagas desse tipo, tá? Então, tu pode colocar aqui pentester, segurança ofensiva, ou tu pode botar analytics de red team, etc. Eu recomendo esse jogo de palavras aqui porque é o mais padrãozinho, pelo menos de acordo com o curso, tá? E aí tu pode colocar o telefone, o teu e-mail e a tua localidade, tá? E claro, pessoal, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu peguei um formato, um template de currículo e só botei as informações aqui, tá? Mas eu achei isso aqui bem clean, então eu até recomendo utilizar ele. Sobre mim, então aqui tu pode colocar qualquer coisa mais genérica, então, por exemplo, pentester de informação, com prática intensiva em laboratórios, CTFs e projetos próprios. Então aqui, como a gente não tem experiência própria, a gente tem que falar a experiência que a gente tem de acordo com nossos estudos, né? Então, CTF, projeto próprio, prática em laboratório, etc. Tá? Se tu, obviamente, já tem experiência, tu coloca aqui a tua experiência prévia, tá? Tu também pode colocar experiências prévias de trabalhos que não estão relacionados à TI, tá? Porque aí depende, tá? Se, por exemplo, você tem 15 anos de carreira e tu passou por diversas empresas, é bom que tu resuma o teu currículo e coloque apenas as informações relevantes, como os teus empregos de TI. Mas como tu está no começo, pode ser que botar as experiências prévias, por mais que não estejam relacionadas à TI ou segurança em si, faz bem, tá? É legal pra galera pelo menos saber que tu trabalhou
com alguma coisa. Então, se tu não tem nenhuma experiência prévia, não coloca aqui, né? Obviamente, porque tu não tem. Mas se tu tem alguma, como qualquer outra função que não a sala TI ou a segurança, coloca também, porque fica legal, tá? Então aqui a gente complementa com vivência e exploração manual de vulnerabilidades em aplicações web e APIs, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, que a gente aprendeu a fazer no curso. Automação de testes com Python, então tu pode colocar, caso tu tenha estudado um pouquinho mais sobre isso. E simulação de cenários reais de ataque em ambientes controlados, que basicamente intensifica aí, né, o que a gente já colocou aqui, que é a prática com CTF e laboratórios / projetos próprios. E a educação, se você está fazendo uma universidade, por exemplo, tu pode colocar aqui. E eu coloquei aqui que tu pode inserir projetos que tenham relação com segurança que você fez ou está fazendo. Então, se tu está, por exemplo, fazendo uma faculdade que é mais genérica, entre aspas, em genérica eu digo que não é uma faculdade de segurança em si. Então, por exemplo, ciência da computação, tu vai ter lá a matéria de segurança, tu vai ter a matéria de algoritmos, a matéria de estrutura de dados, de banco de dados, de sistemas operacionais. Então, coloca aqui os projetos que tu conseguiu relacionar de alguma forma com segurança, tá? Isso, inclusive, é uma dica que eu dou num dos vídeos que eu tenho aqui no YouTube, que é, tente alinhar o conteúdo dessas matérias com segurança. Então, por exemplo, eu vou aprender banco de dados, já mistura aí o conhecimento do banco de dados com uma vulnerabilidade de SQL Injection, por exemplo, e tenta fazer um projetinho em relação a isso, tá? Então, eu recomendo que tu coloque isso na descrição da universidade. E outras coisas que também possam chamar atenção, como hackathons que você fez, hack days que você fez na universidade, ou até viagens, projetos, até o próprio TCC, por exemplo, pode ser algo que tu pode colocar aqui, tá bom? E aqui coloquei como educação também CTF e Bug Bounty. Tu pode colocar aqui cursos também. Então, por exemplo, eu fiz o curso da DSEC, eu fiz o curso da API University, da API Security University, ou enfim, fiz o curso do TrueHackMe X, tá? Porque o TrueHackMe tem os módulos específicos que tu pode colocar também. Mas nesse caso aqui, eu acabei colocando só CTF e Bug Bounty, tá? De uma forma mais geral. E aí, ó, Hack the Box, 40 máquinas resolvidas, mais de 40 máquinas resolvidas, TrueHackMe, né? O PF de Red Team e o PF de Fundamentos, né? Que tu pode colocar aqui também. E relatórios submetidos em plataformas de Bug Bounty, como IDOR, XSS, controle de acesso, tá? Tu pode acabar colocando aqui também na parte de educação, ou tu poderia botar essa aqui em Work Experience, tá? Aí fica a teu critério também. Como a gente não tem experiência própria, é que eu até esqueci de traduzir, né? Que estava em inglês, então vamos trocar aqui para experiência só. Nem precisa botar experiência de trabalho. A experiência tá bom já. Vou colocar em negrito. Ferramentas e tecnologias, então listar as ferramentas que a gente domina. Então a gente domina Burp Suite, Nmap, Metasploit, Nuclei, Psychomap, Fuff, a gente sabe um pouquinho de Python, um pouquinho de Bash, um pouquinho de Linux, a gente conhece o ASP Top 10, tá? Isso aqui é uma sopinha de letrinhas fundamental que tu coloque, tá bom? Fundamental, porque tu vai ver que a maioria das vagas vão pedir essa sopinha de letrinhas aqui, tá? Essas ferramentas. Então, assim que lá o recrutador vê que tu tem isso aqui no teu currículo, com certeza já vai ser um possível match. Certificações que tu tenha, então a DCPT ou a Security Plus, obviamente, talvez tu não tenha nenhuma, então pode passar essa etapa aqui. E projetos e GitHub, então, por exemplo, write-ups técnicos estruturados e scripts próprios para automação de testes, a aplicação web vulnerável para estudo de exploração e mitigação, e aqui tu pode, por exemplo, linkar com o teu GitHub ou com, sei lá, o CTF que tu subiu lá na plataforma X, e contribuições open source na área de segurança, é claro, né? Aqui é só uma descrição genérica também, tu pode ir abrindo, né, parênteses aqui, né, e botando novos itens, explanando um pouquinho melhor, mas eu recomendo que tu não explique também de forma tão detalhada, né? Deixa que o recrutador te pergunte isso durante essa entrevista. E por último aqui, só para finalizar, um link no LinkedIn que tu tem que ter, tá? Cria um LinkedIn se tu ainda não tem. Provavelmente tu achou esse curso pelo LinkedIn, mas se não, por favor, crie um LinkedIn, tá? É extremamente fundamental, principalmente na área de TI. E por fim tem um GitHub aqui também, caso o recrutador queira ver as contribuições open source, teus write-ups técnicos, ele pode clicar aqui no teu GitHub e dar uma olhadinha neles, né? Caso o teu blog, claro, esteja hospedado no GitHub, mas enfim. E é isso. Então, pessoal, é uma pessoa aqui que não tem experiência profissional nenhuma, mas são itens totalmente alcançáveis sem ter uma experiência profissional, como a gente bem já aprendeu. Belezura? Espero que dessa forma vocês consigam construir o currículo de vocês e que tenham sucesso na aplicação das vagas, certo? Valeu e até a próxima aula.